bem-vindos, turma. Mais um dia de trabalho por aqui. E hoje vou levar vocês numa tour bem legal para mostrar um pouquinho mais sobre o que a gente faz. A gente se especializou em ser uma advocacia de negócios, ou seja, de empresas e empresários. Então, basicamente, tudo que o empresário precisa para se manter de pé a gente faz, inclusive no CPF. Hoje, nós vamos começar um trâmite de regularização do imóvel. Começar não, né? A gente já está aqui 3 meses fazendo e agora que já está tudo devidamente documentado, nós vamos deslocar até no cartório, numa cidade vizinha aqui e talvez dê tempo para a gente passar no terreno também, que é uma fazenda muito grande na cidade, aqui perto, para vocês verem um pouquinho e entenderem, né? Como mais vocês podem contar com a gente, o quão legal e dinâmica é a falta de advogados. Bora! Estamos aqui na BR-381, na Alça de Betim. Acabamos de passar ali atrás na Fiat e nos sindicatos, né, da SADA, cooperativas, dos caminhoneiros, etc., que é onde tudo começou, né, nesse mercado aí de proteção veicular no Brasil. Estamos indo para Brumadinho, uma cidade que fica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Estamos a 36 quilômetros lá do centro de Brumadinho. Acredito que de BH lá tem aí uns 55 quilômetros, algo em torno de 1h20 de trânsito lá de Belo Horizonte, Contagem até em Brumadinho. E a missão hoje é regularizar o imóvel de um dos nossos clientes, que comprou muitos anos atrás, como eles dizem, né? Comprou no contrato, mas não registrou. O dono faleceu, hoje não dá mais para registrar por conta, né? A documentação é muito antiga, a moeda que usava era antiga, não dá mais só para prenotar num cartório de notas e depois registrar no cartório de registro de imóveis. Tem que fazer um serviço a mais. Não gosto de falar sobre tecnicidades com vocês, mas isso se chama adjudicação compulsória. É basicamente forçar o cartório a fazer o registro sem precisar do uso capião. O uso capião é mais famoso. Quer dizer que o uso capião é mais famoso, é que ele é o melhor? Não, é porque ele é o mais fácil. Tipo, mais fácil para o advogado, porque é uma ação que ele leva para a justiça, fica lá por 10 anos, ele consegue enfiar a mão no cliente, cobrando ali 80 mil reais por uma ação dessa, mas pobre do cliente fica prejudicado aguardando 10, 15 anos, dependendo dos casos, para, né, sair a sentença e sair a atualização desse processo. Então, nós estamos passando aqui agora por Betim, vocês estão vendo aí tudo que tem no trânsito dessa terra bonita, né, que é este belo horizonte das Minas Gerais, que inclusive está cheio de mina, literalmente aqui nessa região. E aí chegando lá no cartório a gente vê se o clima com a oficiala dona do cartório tá bom o suficiente para a gente gravar ou se não. E aí a gente comenta com vocês um pouquinho sobre como que foi lá, a receptividade do cartório, a parte técnica, a parte prática, a vantagem que o cliente vai ter, né, de valorização desse terreno depois que a gente conseguir concluir esse trâmite. E é bem importante para vocês aí, né, que custaram para acessar patrimônio, a primeira casa, o primeiro lote, o primeiro terreno, mesmo se ele foi dividido da casa da sogra, se ele foi herdado, se ele foi doado ou qualquer coisa do tipo, lembrar, né, de buscar a proteção. Muita gente que está me assistindo aí trabalha, né, com proteção de patrimônio, mas esquece de que primeiro a gente luta para conquistar. Ninguém faz seguro nem proteção de carro antes de ter um carro. Mas imediatamente depois que essa pessoa tem, o que é sugerido para ela é proteger, justamente porque o risco de perder, né, de deixar de ter, ele é altíssimo. E com imóvel não é diferente, ainda mais que os pais e os avós já diziam, né, quem compra terra não erra. Então é bom para que vocês comecem a ter essa visão também de regularização de patrimônio, justamente para que em caso de qualquer crise, igual muita gente fala, né, que está acontecendo ou vai acontecer agora no ano de 2026, vocês consigam ficar o menos prejudicado possível pela crise, porque pelo menos o que é seu está guardado debaixo do braço, está em contrato, está registrado no cartório e está tudo garantido que ninguém te toma e que não vai ter nenhuma desvalorização por falta, né, de formalidade. Então o que mais tem, tanto no Gabriel quanto na GNA, é gente capacitada para desembaraçar sua vida e deixar tudo formal. Fechou? Acompanha aí, vamos embora. Chegamos, turma. Cartório de Registro de Imóveis de Brumadinho, terra querida. Tem família aqui também. Muita gente tem dificuldade, né, de regularizar imóvel, principalmente porque não tem a visão do quanto custa. E normalmente, quando a gente apresenta uma proposta, muita gente acaba assustando. Por quê? Dependendo do valor do seu imóvel, é o valor que você vai pagar de taxa. Então existe um mundo, né? Você pagar R$113 para registrar seu imóvel, mas existe o mundo de você pagar R$50 mil para registrar o seu imóvel.
Mas é por isso, né? Ter um bom advogado, o que der para anular dessas tabelas de despesa aqui, um bom advogado vai te ajudar, né? Gerar a melhor solução para você fazer o registro da forma mais adequada. Vamos sentar, aguardar ser chamado e já começamos. Ai. Por exemplo, eu acho, né, nas reflexões que a gente faz, que a gente tenta aprender com tudo que acontece. Eu acho o Pablo Marçal um cara muito inteligente. Eu não acho ele muito extremo, como muita gente acha. Mas eu consigo entender quem acha que ele é extremo. Por quê? Basicamente, a vista que cada um tem é da montanha que deu conta de subir. Dependendo do nível, né, de desenvolvimento pessoal que você tem, de dinheiro, de cultura e etc., você consegue enxergar umas coisas sem se ofender com essas coisas. E tem gente que não consegue. E ok, não é porque é vitimista, não é porque não consegue mesmo. Não viveu, não teve tempo, não teve capacidade, não teve acesso. Eu reconheço essas coisas. Ontem eu estava comentando com a Geise sobre eu não gostar de mulher de calça larga. E não é gostar como minha mulher, não, é não gostar de mulher de calça larga. Tá todo mundo tão doido, todo mundo tão perdido, independente de ideologia, de gosto político, de sexualidade, que de fato para mim não faz a menor diferença. O fato de cada um poder ser qualquer coisa me soa agradável. Porra, é isso aí mesmo, velho. Eu não sou igual ao Estero, não sou igual ao Lincoln, não sou igual a esse carro, não sou igual a esse ônibus, eu posso ser o que eu quiser. Só que eu avalio esse discurso como um discurso muito perigoso, por quê? Por exemplo, se eu acho que eu sou um ônibus, eu já tenho base histórica para identificar o que um ônibus tem, de bom e de ruim. Quando eu quero me identificar como alguma coisa que não existe, e não entendam não existe como, eu não concebo que pode ser um novo tipo de ônibus, ou um ônibus de 6 rodas, não, eu reconheço, mas ele não tem história, ele não tem ciência, parâmetro histórico que me garanta de que, ônibus com 6 rodas, rosa, que anda de cabeça para baixo, já rodou por 50 anos e já demonstra que tem desgaste, que ele quebra no meio, que ele mata as pessoas. Então, eu gosto muito de aceitar a individualidade das pessoas, mas eu não tinha preconceito com quem fala todes, com quem começa a pensar de forma também muito, sei lá, eu sou uma vassoura, eu sou um animal, eu tenho escutado essas coisas e parecendo que é normal, tipo os boiceta da vida lá. Eu tenho dificuldade e aí hoje eu consigo entender que quando você entende isso, você acaba falando sobre isso, se tornando crítico, na visão de alguém que não subiu a montanha que você subiu, dá a impressão que você é extremista mesmo, dá a impressão que você é doido. Por quê? Hoje a gente está tão sem identidade, a gente não sabe mais se é homem ou mulher, se a gente gosta, sendo homem, se eu gosto de homem ou mulher, se eu sou, sei lá, homem, hétero, cis, bi, trans. Eu só queria não ter que preocupar com isso. A minha sugestão, né, para quem me pede, não sou de ficar falando sobre isso, é de, cara, a gente tentar reduzir um pouco o valor de que esse debate tem, para tentar focar num debate que ele é maior, que é de identidade mesmo, de que a gente nasceu como um bicho para cumprir uma função. A gente cumpre essa função? Por um exemplo, a gente, enquanto bicho, a gente tem que comer outro bicho. Aí, se eu começo a discutir se ser vegano ou vegetariano é ok ou errado, a gente já começa a errar, porque a gente é bicho. Então, na essência, a gente nasceu para comer outro bicho. Você prefere não comer tal bicho? Não tem nada a ver com isso. Tipo assim, ok. Mas você começar a cagar regra que eu não posso fazer, penso que isso é um desrespeito à minha identidade, porque eu sou bicho. Então, bicho vive de comer outros bichos. Então, assim, eu acho todo o extremo, todo ser analisado, né, como um balde, como um grupo, é muito perigoso. E eu acho que a gente está levando isso para uma distância, né, ideológica, uma distância da racionalidade, que torna a sociedade moderna muito perigosa. Tem muita gente falando, né, que tem muita dificuldade de mão de obra, tem muita gente falando sobre preconceitos, violências, extremos, minorias, que eu acho que, assim, muita gente, principalmente político, empresário, que devia estar preocupando com coisa mais importante, que é seguir a identidade. Qual que é a identidade? Ficar vivo, crescer forte, ajudar outras pessoas, procriar e morrer. Ou seja, a gente está aqui para ajudar a Terra a desenvolver. E aí a gente perde tanto tempo questionando se é certo ou não comer carne de porco, se é certo ou não falar um outro tipo de linguagem. Cara, eu vou ter minhas opiniões individualmente, que eu não acho certo, por um exemplo, criar um outro alfabeto. Por quê? A gente já fala errado o nosso próprio alfabeto, vai criar um outro. Eu não sei qual que é a porra do dano colateral que um novo alfabeto vai causar.
Eu sei qual que é o colateral de não saber o meu próprio alfabeto, que é não conseguir um bom emprego, não conseguir se comunicar bem. A gente que, modéstia à parte, né, estudou, tem um bom português e tem até uma faculdade das mais valorizadas no país, a gente ainda tem nossas dificuldades de comunicação. Imagina se eu começar a embaralhar as palavras todas. A partir de agora, o que uma pessoa entendia, ela já não entende mais, porque é tudo diferente. Agora, painel quer dizer céu. Porra, sério? Eu ainda vou, diante de todas as dificuldades que a gente tem, de todas as desigualdades, de todas as corrupções, das coisas erradas, eu ainda vou complicar mais, ainda vou criar na cabeça da pessoa que está lá querendo me ouvir mais uma condição atípica, embaralhada, para ela ser excluída, para ela, então eu não sou mais do mob preto, eu sou do mob vermelho, eu só me reconheço como mob vermelho. Não, velho, isso é mob, isso é gente. Antes de qualquer coisa, você tá vivo para ser forte, você tá vivo para se cuidar, para entender qual que é a sua identidade. Depois que você entender, você conseguir ajudar as pessoas a também entenderem. E aí vocês vão construir bons negócios, bons relacionamentos, construir um mundo melhor. Eu tenho para mim que o mundo melhorou muito. A gente estava comentando aqui agora há pouco que os apartamentos que a gente mora, respectivamente, são melhores do que a casa dos nossos pais. Olha o quanto isso é bizarro, olha o quanto que o mundo melhora. E ainda assim a gente chega em casa e não consegue curtir a nossa casa, não consegue curtir a nossa família. Então, de que adianta, né? Dominar o mundo e perder a si mesmo. Então, turma, eu gosto, modéstia à parte, do meu jeito de pensar e até de agir profissionalmente, porque eu reconheço em mim uma sensibilidade que ela está em falta no dia de hoje, que é a sensibilidade de pensar. E aí fica muito mais fácil se eu entender qual que é a sua situação hoje, se a solução X e a Y, que embora ambas sirvam para resolver algum problema, qual que faz mais sentido para você mesmo? Não é a solução X é melhor do que a Y. Não, e para você? Tem uma que é mais cara, tem uma que é mais barata, tem uma que é mais rápida, tem uma que ela é mais burocrática, mas ela atende a algum outro critério. Nosso cliente aí, Âncora Car, Via Expressa de Contagem, voltando de Betim, bem na divisa de Betim. Os meninos são de Pará de Minas e tem a sede aqui em Contagem também. Então, turma, falando isso, nós estamos voltando aqui de Brumadinho hoje, né, para finalizar aqui, liberar vocês também para caminharem. A gente escutou, né, de um cliente nosso que já é um senhor de idade, idoso, que já tem algumas debilidades até físicas, de que ele comprou um imóvel lá em meados dos anos 90, em moeda antiga ainda, e que ele precisava regularizar. Qualquer pessoa normal acharia que esse cara tem que registrar, não sendo possível, teria que fazer uso capião. A gente conseguiu, né? A gente não, o Lincoln, o mérito dele, né? Eu falo a gente porque tudo de bom e de ruim que eu faço, para mim é a gente. Eu não acho que é o Lincoln que erra, eu acho que é a gente. Quando dá certo também, eu não acho que é o Lincoln, eu acho que é a gente. E a gente buscou, né, uma solução diferente, que é uma adjudicação, que é uma coisa que ao invés do cliente gastar 100 mil com o uso capião, ter que esperar 15 anos, a gente estima, né, conseguir concluir isso em 3 meses, gastando só 35 mil reais. Então a gente veio, o cartório acabou de me mandar aqui uma certidão que estava faltando, que a gente não tinha conhecimento. Nós estamos analisando cada detalhe dessa certidão aqui para entender, né, se com esse fato novo, que foi uma transferência que a gente não conhecia, se a gente vai ter mais alguma coisa para fazer. Então, independente se a minha área é jurídica, se a sua área aí é do marketing, é da venda e etc. Eu acho que a gente, enquanto ser humano, né, não vou nem falar como profissional, não, a gente como ser humano, a gente tem que se qualificar como ser humano. Tá todo mundo aí querendo o curso de gerar lead, o curso de viralizar vídeo, o curso de ganhar seguidor. Todo mundo esquecendo de que o básico para você ser um bom profissional é ser uma boa pessoa. E, francamente, a maioria das pessoas que me demandam, que, né, conseguem acessar a gente para resolver um problema, eles não entendem a necessidade de ter um bom CPF por trás do CPJ. Tá todo mundo querendo dar voo de galinha, voo raso, solução rápida, que vai condenar isso lá na frente. Se tratando de patrimônio, que é o caso desse cliente, a fazenda de quase 100 mil hectares, 100 hectares, inclusive, né, vocês devem ter essa noção do quão grande é isso. Seu lote aí hoje deve ter 200, 300 metros quadrados, esse cara tem 100 mil vezes o valor, né, a quantidade de metros que o lote que você mora aí deve ter, e esse cara ia cair na mão de um profissional que não é uma boa pessoa. E não é porque é uma pessoa ruim, é só porque não se desenvolveu o suficiente como pessoa para aí sim conseguir entregar um bom trabalho. Então eu bato sempre nessa tecla. Para vocês que estão me ouvindo, obrigado por acompanhar mais um dia. Queria muito contar com a participação de vocês, tanto aqui nos comentários, quanto lá no Instagram, tanto na GNA, da Protege Fácil, quanto no meu pessoal, e são essas interações que vão fazer, né, a gente mostrar um pouco mais para vocês. Tem ficado incomodado, tem muita coisa foda que eu queria passar, que tem muita coisa sigilosa e não dá para maquiar, para passar para vocês entenderem o quão genial é as coisas que a gente faz aqui, o quão foda, e o tanto que isso já podia estar sendo útil aí para vocês, mas pouco a pouco a gente está aprendendo a domar essa fera também, né, que é o profissionalismo sendo exposto
Então, com as dúvidas e contribuições e questionamentos e participações de vocês, certamente a gente melhora. Então, por hoje é só. Valeu!